Queria te convidar mais uma vez a abrir a sua Bíblia no texto que nós começamos o culto dessa manhã. Salmos 23. Um capítulo bem conhecido na vida de quem já é crente. Se você está aqui pela primeira vez, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse texto. E como eu sempre digo, você é mais do que bem-vindo, mais do que bem-vindo. Eu não sou muito de mudar a mensagem em cima da hora. Eu creio, minha metodologia aí, eu oro, peço direção ao Senhor e Deus vai falando. Mas ontem eu senti realmente um desejo muito forte no meu coração de mudar a mensagem dessa manhã. E eu creio que isso vem de Deus, e eu gostaria então que a gente estivesse ministrando essa palavra, porque é algo que nós precisamos aprender a conviver. Ontem eu estive pregando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, lá em São Paulo, pastor Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus, uma igreja maravilhosa, uma igreja que tinha uma congregação muito pequena, eu falei na escola dominical, e resolveu investir em duas áreas, oração e missões. Uma igreja que tinha uma arrecadação apertadinha, tudo era apertado, tudo era difícil, né? Isso não acontece aqui, só acontece lá, né, irmãos? Era tudo, né? Como é que vai fazer para pagar isso, para pagar aquilo? E eles resolveram investir em missões e oração. Uma igreja que não tinha tantos recursos assim. Hoje, essa igreja tem uma arrecadação média de R$650 mil por mês, onde desses R$650 mil por mês, R$550 mil por mês são dedicados a missões, e a igreja inteira só vive com 100 mil. Todo o resto de dinheiro é dedicado a projetos fora da igreja. Uma igreja que não cabe mais gente, faltam 2 casas para eles completarem o quarteirão, porque já não tem mais onde comprar. A igreja cresce, não para de crescer, já é o 4º culto que eles colocam e os cultos não param de lotar. Uma igreja que resolveu investir em oração de uma forma pesada, uma igreja que ora dia após dia, das crianças à terceira idade, uma igreja comprometida com oração. Eles têm uma ligação muito forte com uma igreja coreana, presbiteriana da Coreia. E é impressionante, meus irmãos, ver como Deus tem abençoado aquela igreja. Eu sou amigo desses pastores há alguns anos, sempre que estava aqui no Brasil, estava lá pregando, tenho visto o crescimento dessa igreja de uma forma incrível. E realmente, de 4 anos para cá, a igreja que já estava crescendo fez uma curva ainda mais ascendente. E eu perguntei, o que está acontecendo? Ele falou, quando a gente começou a orar mais, a igreja começou a crescer mais. Quando a gente começou a botar nosso joelho no chão, como igreja, a igreja começou a crescer mais. E é impressionante ver crianças orando, juvenis orando, jovens orando, pessoas de terceira idade orando. Fiquei muito impactado ontem. Já conhecia, não me surpreendeu, mas é sempre bom ver o agir do Senhor dessa maneira nas igrejas, né? E quando eu estava lá ministrando para os adolescentes da igreja, Deus falou um pouco sobre essa palavra no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Eu vivi uma experiência essa semana também, que tem um pouco a ver com isso. Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos ler esse versículo juntos, versículo 4. Ainda que eu ande, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, muito obrigado por essa palavra mais uma vez, aos irmãos. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente podia ficar o mês inteiro aqui pregando sobre o Salmo 23, porque cada frase desse Salmo é uma pancada de Deus nas nossas vidas. É uma verdade bíblica tão profunda. Hoje nós estávamos conversando na escola dominical sobre a administração da igreja metodista. E nós temos administração fazendo tudo isso, mas, meus irmãos, no final de tudo, quem vale, o que conta é a Bíblia e a palavra do Senhor que está sendo revelada para a sua igreja. E o povo de Deus seguindo o Evangelho de verdade, é isso que faz a igreja crescer. E quando a gente lê esse texto, meus irmãos, a primeira coisa que fala, e não é o que eu vou falar nessa manhã especificamente, mas a gente podia ficar a manhã inteira falando sobre isso. Hoje se comemora o dia do pastor metodista. Que bom receber presentes.
Que bom é ser homenageado. Quem não gosta disso? Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Ele nunca se esquecerá de nós. E essa Bíblia diz que Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará se Ele é o meu pastor. É bom nós termos o pastor Clóvis, o pastor Roberto, o pastor Gustavo como pastores dessa igreja. É bom ganhar presentes. Mas esses pastores, pastor Gustavo, pastor Roberto, pastor Clóvis, eles esquecem das coisas. Talvez esqueçam do dia do seu aniversário, talvez esqueçam de coisas importantes para você, talvez pisem na bola com você em algum momento. Mas o meu Deus, a palavra dele me diz que eu tenho um pastor que não falha, um pastor que é sempre o mesmo. Esse é o Senhor Jesus. Ele é o meu pastor e nada me faltará. A gente podia ficar a manhã inteira aqui agradecendo por isso e falando: Senhor Jesus, eu te louvo porque Tu és o meu pastor e nada tem me faltado. E talvez a gente esteja olhando para a nossa casa nesse momento de crise, nesse momento de confusão, e talvez o nosso pensamento seja diferente. Está faltando sim algumas coisas. Está faltando sim algumas coisas. Não estou nos meus melhores dias. Não está sobrando nada. Mas quando a gente começa a perceber quem é esse pastor da nossa vida, a gente começa a perceber que realmente não falta nada. Talvez não esteja sobrando tanto quanto sobrava antes. Talvez o cinto esteja mais apertadinho. Mas se o Senhor é o teu pastor, eu quero crer que nada tem te faltado. E eu queria, antes mesmo de pregar sobre o que eu vou pregar, porque não é sobre isso que eu vou pregar, queria te convidar a fechar seus olhos e falar: Senhor, muito obrigado, porque você é o meu pastor. Tu és o meu pastor. E nada tem me faltado. Te agradecemos. Amém. Mas o que eu queria falar para vocês essa manhã, irmãos, não está nesse primeiro versículo. Está no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Meus irmãos, existem 3 coisas rápidas que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. A primeira delas é que vale da sombra da morte existe na vida de crente. Vales da sombra da morte acontecem na vida de quem é crente. Essa história de dizer que crente, quando se converte, vive uma vida de celebridade, nada mais acontece, vive uma vida de conto de fadas, não está na Bíblia que eu leio. Não está na Bíblia que eu prego. Vales da sombra da morte acontecem nas nossas vidas. Eu não ia pregar sobre isso hoje. Confio em Deus, que Ele é o dono dessa igreja. E se Ele é o dono dessa igreja, é porque talvez você precise ouvir isso. E porque talvez você se encontre em um vale da sombra da morte e ainda não percebeu isso. E a primeira coisa que eu quero falar para você, e talvez você esteja questionando a tua fé, porque você está no meio de um vale da sombra da morte. Você está no meio de uma situação que não é das melhores. Você está no meio de uma situação que não é das mais agradáveis. Vales da sombra da morte existem na vida de cristãos. Vales da sombra da morte são colocados na Bíblia em diversas maneiras. Alguns exemplos. Abacuque fala para nós: ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê o seu fruto, ou seja, ainda que tudo dê errado, eu não deixarei de expressar a minha gratidão e de louvar o teu nome. Crente tem que saber que às vezes as coisas dão errado. E que às vezes as coisas saem do controle. E que às vezes a gente passa por vale da sombra da morte. E nesses momentos, na verdade, são nesses momentos que nós devemos avaliar a nossa fé no nosso pastor. Ser crente e ser casado não te isenta de ter crise no teu casamento. Ser crente e ser trabalhador não te isenta de ter dívidas no banco em algum momento da sua vida. Ser crente não te isenta de desorganizar um pouco alguns momentos da sua vida. Ou, digo mais, de ser levado a alguns momentos da sua vida em que algumas estruturas vão ser checadas. Vales da sombra da morte existem na vida de crentes, de homens e de mulheres. Paulo
foi uma pessoa, meus irmãos, que é um dos maiores exemplos de que vales da sombra da morte existem. E foi uma das pessoas, um dos maiores exemplos da Bíblia de que a gente tem que entender isso e ainda assim glorificar o Senhor. Você já imaginou uma pessoa como Paulo, que era um líder na época, com uma missão dada, pelo zelo à sua religião? Porque a gente às vezes não para pensar na história de Paulo. Quando Paulo se converteu, ele estava indo perseguir os crentes. E a gente fala mal desse momento, mas presta atenção, ele estava zelando pela religião dele. Ele estava zelando pelo que na época ele achava certo. E foi nessa confusão aí, disse, não, isso está errado, esses crentes aí estão bagunçando o judaísmo, que coisa louca. Foi nesse momento que Jesus se apresenta para ele e muda a vida de Paulo de ponta cabeça. E esse cara, que era um alto escalão na vida da hierarquia judaica, resolve viver uma vida de crente. E esse cara resolve dizer o seguinte: olha, eu vou apanhar, olha, eu vou ter problemas, eu vou perder tudo. E ele ainda vira no final das contas e fala assim: a morte para mim é lucro. Que coisa de maluco. Essa pregação não é popular hoje em dia. A gente quer ouvir ao céu aqui na terra. E eu creio em um Deus que faz a gente viver céu na terra. Eu creio nisso. Mas eu também creio que o resumo da vida cristã é: morri, não sou mais eu quem vivo. Cristo é quem vive em mim. E a vida que tenho agora, tenho pela fé no Filho de Deus. Meus irmãos, eu conheci um homem que trabalha com refugiados no mundo todo. E esse cara me contou uma história que eu só chorava. Mohamed é um nome muito comum na religião islâmica. E ele conheceu o Mohamed. É como se fosse José no Brasil. Muitas pessoas se chamam José. Mohamed foi um homem que foi treinado pela sua família para se infiltrar dentro da igreja cristã na Síria e destruir os cristãos. E essa é uma história de verdade. Eu conheço essa pessoa. Ele entrou na igreja cristã para destruir os cristãos, para se infiltrar lá. E sabe o que Deus fez com ele? Igualzinho fez com Paulo. Deus se revelou a ele. E Deus mostrou para ele quem ele era. E esse Mohamed, que entrou ali com o objetivo de se infiltrar e destruir, se converteu. E se converteu, e ele sabia, mais do que eu e você que somos brasileiros, numa cultura do Rio de Janeiro, ele sabia onde ele estava se metendo. Se converter para Mohamed significava ser completamente rejeitado pela sua família. E ele teve que voltar porque ele não cumpriu a ordem do pai dele. Ele foi treinado pelos seus pais para fazer isso. E aí ele se converte. E ele não consegue mais destruir a igreja cristã. E na verdade, além de não destruir, ele começa a lutar por ela. E os pais dele chegam para ele e falam que ele já sabia: olha, estou te deserdando, você não é mais meu filho. Você não tem mais o direito de pisar nessa casa, você não tem mais o direito de entrar na minha família, de cear conosco, você não faz mais parte do nosso plano. Como se não bastasse isso, na cultura islâmica, você, quando tem traidores, tem o direito de bater neles, de apedrejá-los. Uma vez por semana, Mohamed começou a ter visita dos seus ex-amigos e começou a apanhar dos seus ex-amigos. E começou a apanhar, e de vez em quando ele apanhava. Toda semana ele aparecia com o olho roxo. Aí esse meu amigo, que é brasileiro, chama Mário, ele dirige um ministério chamado Mais, que é um ministério muito profundo com as igrejas perseguidas. Ele viu essa situação e na nossa cabeça, né, gente, de ser humano, de direitos humanos, né, às vezes a gente pensa mais nos direitos humanos do que no Evangelho. Olha só que história louca. Ele foi lá, ele estava visitando, ele marcou uma reunião com o Mohamed, e num desses dias ele começou a conversar, ele estava pensando como é que o Mohamed poderia ser usado por Deus nas igrejas cristãs e tal, porque ele estava sendo ameaçado. Ele marcou 10 horas, o Mohamed era um cara muito pontual, deu 10 horas ele não chegou, deu 10h15 ele não chegou, deu 10h20 ele não chegou, e falou: aconteceu alguma coisa. Daqui a pouco aparece o Mohamed todo arrebentado, porque tomou mais uma costa dos amigos dele lá, ex-amigos islâmicos. E ele chega, o meu amigo, o Mário, fala: não, cara, vamos te levar para o Brasil, não, vamos te tirar daqui, não, vamos resolver isso, você não pode viver assim, você vai morrer.
E o Mohamed deu uma risadinha para ele e fala: cara, você não entendeu nada. Ele, o Mário, esse meu amigo, que é um líder do ministério conhecido no Brasil hoje, falou: cara, eu me senti o pior dos crentes ali naquele momento. O Mohamed chegou para ele e falou: você não entendeu nada, cara. Você está querendo me tirar do maior privilégio que Deus tem dado para mim na minha vida? Você está querendo me tirar do meu país, onde Deus me colocou para falar do amor e do evangelho dele, para falar da vida nova que eu tenho em Cristo? Você está querendo me levar para o Brasil? Eu te agradeço. Muito obrigado por isso. Mas eu não acredito que meu ministério seja lá, protegido, guardado e pregando. Meu ministério é aqui. Deus está me usando aqui. E eu estar apoiando não significa mais nada para mim. Porque eu descobri o que é a vida. Você já imaginou alguém falar isso para você, meu amigo? Porque eu acho que se eu fosse o Mário naquele lugar, eu ia fazer a mesma coisa. Eu falei: vamos pro Rio comigo. Não vai ficar apanhando aqui não. E você chega para um cara que conhece Jesus e conhece o amor de Jesus. E esse cara chega para você e fala assim: esse vale da sombra da morte não quer dizer nada para mim. Eu não temo isso. Porque Ele está comigo, Ele me conhece. Quem eu precisava conhecer, já me conhece. E esses sofrimentos, a morte para mim é lucro. Que coisa profunda, gente. Quantos de nós teríamos a coragem de viver isso? E graças a Deus, nós não precisamos viver isso. Nós estamos num país onde, com as portas abertas, nós podemos proclamar o Evangelho do Reino. Graças a Deus. Graças a Deus, porque Mohamed não precisam apanhar e ser deserdados de suas famílias aqui no Rio de Janeiro. Mas quando a gente vê uma pessoa como essa, simples, e com o entendimento de quem Deus é, e que chega para um cara que quer ajudar, na maior das boas intenções: cara, eu te levo para o Brasil, te boto na minha casa. Não, muito obrigado. Porque eu estou entendendo que Deus tem coisas tremendas para a minha vida. E o que eu tenho, essas manchas no meu corpo, isso não significa nada. Que lição maravilhosa. Vales da sombra da morte existem na vida de crentes. Ninguém precisa apanhar aqui não, tá? Não vai aparecer de olho roxo amanhã e falar que é o vale da sombra da morte não, tá bom? Espero que não. Mas quando a gente conhece quem é Jesus, a gente passa por isso. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, por Deus. O Espírito conduziu até ali. O próprio Jesus foi aquele que foi levado para o deserto. E às vezes a gente não para pensar. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por um vale da sombra da morte na tua vida. Jesus passou, Paulo passou, Jó passou, Pastor Gustavo passa, pessoas que estão perto de você já devem ter passado. A única coisa que eu quero falar para você é: seja bem-vindo ao clube daqueles que conhecem o Evangelho, que é maior do que o vale da sombra da morte. Se você está vivendo o vale da sombra da morte nesses dias, eu quero convidar você a falar: Senhor, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Mas a Bíblia não para por aí, porque esse texto fala algo muito precioso para a gente. E como vocês que congregam aqui na igreja sabem um pouco da nossa estratégia, nossos cultos pela manhã são cultos doutrinários, para quem já congrega na igreja, para quem já conhece o Evangelho. E quem conhece o Evangelho precisa estar consciente de que isso aqui acontece. Nossos cultos à noite são palavras mais evangelísticas, voltadas para quem nunca ouviu falar de Jesus. Então tem que aproveitar no momento em que a igreja está reunida, igrejas madura, homens e mulheres que já têm conhecido a Deus, para falar de coisas reais. Então não pense que vales da sombra da morte vão acabar, porque eles vão passar por aí. De vez em quando eles estão aí, de vez em quando eles passam por um. Mas a Bíblia diz no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa é a alegria da mensagem dessa manhã, queridos. Porque vales da sombra da morte acontecem. Crentes, homens e mulheres de Deus, passam por vale da sombra da morte. Sim,
Mas a vontade de Deus para nós não é que a gente estacione lá, que more lá, que fique lá e que fique resmungando a sombra da morte a vida inteira. Vales da sombra da morte, desertos, são coisas que podem acontecer. Ainda que aconteçam, eu não temerei, mas não são a regra de vida de um homem e de uma mulher de Deus. Deus, como diz o Salmo 23, no final dos seus versículos, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Pastor, então você está querendo me dizer que quando eu estiver dentro do vale da sombra da morte, a bondade e a misericórdia de Deus vão estar lá? Sim, querido, sim, querida, é isso que muda a nossa vida, essa é a nossa alegria, é isso que faz a gente olhar para a tragédia, olhar para as situações que são completamente diferentes das que a gente gostaria e falar, ainda assim, Senhor, não deixarei de expressar a minha gratidão, porque eu te amo. Bondade e misericórdia nos seguirão. Você está com problema no seu casamento, você está com problema nas suas finanças, você está com problema no seu trabalho, você está passando por um vale da sombra da morte que nem você entendeu ainda, saiba que o Senhor está contigo, mas ainda que isso esteja acontecendo, a vontade dEle para a sua vida é que bondade e misericórdia estejam com você todos os dias da sua vida. Aleluia! Esse é o Deus a quem nós servimos. É um Deus bom. É um Deus misericordioso. É um Deus que não te julga pelo que você fez anteontem. É um Deus que chega para o ladrão da cruz, a pessoa que todo mundo tinha certeza que ia para o inferno, porque se ele estava ali, boa coisa ele não fez, chega para o ladrão da cruz e fala, meu amigo, você se arrependeu de verdade, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que palavra gloriosa. Nós, com a nossa justiça, eu duvido que a gente ia julgar, porque gente, a gente não coloca isso no nosso dia de hoje, mas o ladrão da cruz, a cruz era a pena de morte. Pena de morte para você estar ali, boa coisa você não fez. Então assim, pensa aí no Fernandinho Beiramar, pensa aí num cara que estuprou, roubou, matou, aniquilou, fez tudo que não podia, aconteceu. Pensa nesse cara, é esse tipo de gente que é para a cruz. Você ali com a sua justiça humana, talvez soubesse a história daquele cara, e ó, merece mesmo, que quero mais é que morte, que eu mesmo talvez fizesse isso. Aí vem Jesus, com um amor que a gente não tem como explicar, com uma graça que a gente não tem como compreender, com essa bondade, misericórdia que a gente não tem como assimilar, e chega para esse cara, e esse cara se arrepende, e Jesus conhece o arrependimento dele, e chega para ele e fala, meu amigo, fica tranquilo, porque hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que palavra paradoxal! Esse é o nosso Jesus, irmãos, que não vai te julgar pelo que você fez anteontem, se o teu coração hoje for um coração contrito de quem quer se arrepender e mudar de vida. Que não vai te julgar pelo que aconteceu na sua vida. A Bíblia diz, eu não entendo, irmãos, por que essa onda de testemunho aí faz sucesso nas igrejas. Ah, eu vou ouvir o testemunho de fulaninho que é ex não sei o quê, o cara é ex-feiticeiro, é ex-macumbeiro, fez pacto com o diabo, fez não sei o quê, fez não sei o quê, e a pessoa fica o mais famoso dos crentes. Eu não consigo entender isso. Aí o cara fica 1 hora pregando, nessa 1 hora, 55 minutos, fala todas as besteiras que ele fez na vida, e o pessoal fala impressionado, nossa, caramba! E eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era chefe disso, chefe daquilo, tinha um pacto com desse demônio e tal. E o pessoal fica maravilhado com essa história. Aí no finzinho do culto ele fala, mas Jesus me libertou, glória a Deus, aleluia, vamos orar. Eu não consigo entender isso. Porque a minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, me diz que do meu passado Deus não se lembra mais. Ele não quer saber se eu sou ex isso ou ex aquilo, e eu vou ficar ganhando a minha vida, vendendo CD, vendendo DVD, para dizer que eu era ex alguma coisa. Eis, não sei o quê. Aí eu fiz um pacto com o diabo, todo mundo fica com medo. Meu amigo, eu quero que você faça pacto até com Deus. Você faz um pacto com Deus, aí que o diabo tem que ficar com medo de você. Pacto com o diabo eu não quero nem saber. Eu quero é pacto com Deus. Aí eu quero ver, o inferno inteiro vai tremer. Aquele ali tem um pacto com Deus, cuidado com ele. Cuidado com ela. Do teu passado, Deus já fez questão de se esquecer.
Se o teu coração é contrito, se o teu coração é arrependido, e se o vale da sombra da morte está aí na beirinha, a palavra de Deus para você nessa manhã, ó, pode passar por ele, não temas, eu estou contigo, mas a minha bondade e a minha misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus da nossa igreja. História é essa de pacto com o diabo? Se alguém vier, vamos ouvir o testemunho de fulaninho que fez pacto. Não, ouve o meu testemunho que fiz um pacto com Deus há 15 anos atrás e estou mantendo até hoje. Isso é que é testemunho bom para ouvir. É testemunho de homens e mulheres fiéis, que têm sido homens e mulheres valorosos na casa do Senhor, e tem aí, nesse mundo louco que a gente vive, dado um exemplo de vida com Deus. Isso é testemunho bom de ouvir. Isso tem que lotar a igreja. Pacto com Deus, pacto com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. Mas esse texto é tão tremendo, irmãos. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, para a gente poder orar, é uma afirmação muito bíblica, porque esse texto me mostra isso. Deus está comigo na alegria, é igual o pacto de casamento, entendeu? A gente fala aquela frase, né? Na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde. Aí o cara casa, tá rico, aí fica pobre, aí começa a ter briga em casa, porque não tem mais dinheiro. Cadê a frase que falou lá, na riqueza, na pobreza? Mas Jesus fez um pacto com você. E esse pacto é esse. Na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença, a minha misericórdia vai estar aí. Quando você está com Deus, Ele nunca te leva aonde Ele mesmo não está. Guarda essa frase. Quando você está com Deus, Ele nunca te leva aonde Ele mesmo não está. Porque a minha Bíblia diz, em 1 João, que Deus é luz. Não há nele trevas. Se dissermos que andamos na luz, temos comunhão, será um no nosso coração, se confessarmos nossos pecados. Então, se o meu Deus é luz e não há nele trevas, Ele não pode se permitir de me levar para lugares, se eu estou com Ele, que Ele mesmo não está. Então, se você está passando pelo vale da sombra da morte, isso aqui tem que ser a maior afirmação bíblica para você. Porque a nossa pergunta no fim do culto, o que essa palavra tem a ver com hoje, com 2016, com crise, com problema? A pergunta é simples. Eu estou com Deus ou não? Porque se eu estou com Deus, eu tenho certeza disso, eu estou em primeiro lugar, sem medo. Em segundo lugar, com bondade e misericórdia. E em terceiro lugar, se eu estou com Deus, Ele está comigo. E eu posso estar no meio do vale da sombra da morte, mas Ele está aqui também, porque Ele nunca me leva para onde Ele não está. Você passa por vales, você passa por lugares, mas Deus, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Que palavra poderosa. Então, meu amigo, você acha que Deus te abandonou? Minha irmã, meu irmão, você acha que você tem se sentido abandonado? Porque às vezes a gente se sente. Não é possível que Deus não esteja vendo o que está acontecendo. A pergunta que você tem que fazer nessa manhã não é dizer, Deus, você está vendo? Deus, não está enxergando? Alô? Não é essa. A pergunta é, eu estou com o meu Deus. Deus, eu estou contigo. Eu tenho certeza absoluta que eu posso afirmar que eu estou contigo, porque se eu estou contigo, você está comigo, e se nós estamos juntos, você nunca me leva aonde você não está. E eu posso ficar tranquilo, porque a tua vara e o teu cajado vão me trazer consolo nessa situação. Vão me trazer consolo nesse momento. Quando eu e a minha esposa e a minha família, quando nós decidimos ir para a Europa, nós tivemos muitas dificuldades em uma série de coisas. E meses depois, quase um ano depois, a primeira igreja se propôs a ser parceira financeira nossa. E foi uma alegria, foi uma festa. E foi algo muito bom. E nós fomos lá na igreja, fizemos um culto de celebração, e foi algo tremendo. E eu e o pastor da igreja estávamos felizes também. E naquele momento Deus começou a falar sobre batalha espiritual. E foi naquele dia, no domingo à noite, num culto maravilhoso, onde a primeira igreja firmou uma parceria financeira com a gente, que eu entendi que as coisas começaram a acontecer, que nós saímos dali e fomos comemorar numa pizzaria, o meu carro e o carro do pastor daquela igreja, os dois carros foram roubados, ao mesmo tempo.
E nós fomos para a delegacia, aquela confusão toda. E na hora, o Espírito Santo de Deus falou para mim: não se preocupe, porque isso é retaliação do diabo para te desanimar, para te desencorajar, para tirar a sua paz. Fique em paz, Deus sabe das coisas. Nessa semana, na segunda-feira, eu estava no carro da minha sogra e nós tivemos um final de semana maravilhoso aqui na igreja, pessoas se convertendo, Deus fazendo coisas novas. E nós tivemos uma reunião da clã e eu, com aquele sentimento no coração, no final de semana inteiro, sem saber porquê, está na hora das batalhas espirituais começarem, está na hora, eu estava com isso na cabeça, está muito fácil. E na segunda-feira, o carro da minha sogra, que estava comigo, foi roubado, de madrugada. E aquele sentimento horrível, né? Porque você deixa o teu carro de noite ali, aí de manhã eu acordei para levar as crianças na escola, fiquei só com a chave na mão, cadê o carro? E aquele sentimento ruim, carro da minha sogra, aquela coisa ruim. Falei, o que eu vou fazer agora? No mesmo momento que isso aconteceu, eu lembrei da mesma palavra que Deus me deu há 8 anos atrás. Falou assim, fica tranquilo, que as retaliações começaram. Se coloque em oração junto com a sua igreja, porque vocês estão no caminho certo. E foi impressionante, meus irmãos, que assim, é uma tragédia, é um problema, está dando uma dor de cabeça danada, enfim, tudo vai se resolver. Mas a única coisa, depois desse momento ali, eu fiquei com pena da minha sogra, que ela ia ficar sem carro. E eu fiquei com pena do bandido. Eu falei, Senhor, essa pessoa não te conhece, e está aí arruinada, talvez comprando droga, talvez acabando com a vida dela. E aí a gente entrou para a estatística. E eu passei uma semana, meus irmãos, apesar de diferente, maravilhosa. E aí ontem eu decidi pregar isso e eu gostaria de falar isso para você. Você está vivendo batalhas espirituais na tua vida? A pergunta que você tem que fazer é simples, não é por que essas batalhas estão acontecendo ou como você vai sair delas. A primeira pergunta é, eu estou com Deus? Eu estou juntinho ali? Eu sou do meu amado e ele é meu? Porque se isso aí está acontecendo, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu queria convidar você a orar nessa manhã, porque eu tenho certeza de que essa palavra tem tocado corações aqui na igreja. E nós vamos encerrar esse culto. E talvez você esteja passando por situações diferentes na sua vida. Talvez você esteja passando por situações que possam ser comparadas à vale da sombra da morte. Talvez você esteja nem com tanto sofrimento, nem com tanto problema, mas talvez seu casamento não esteja nos melhores dias. Vocês estão brigando, você, seu marido, você, sua esposa, por situações, por dinheiro, por situações em casa, por não sei o que. Talvez na sua vida tenham coisas acontecendo e você não entendeu ainda o porquê. A minha pergunta para você nessa manhã não é como é que você vai se livrar disso, não é ó dia, ó céus, ó azar. A minha pergunta para você nessa manhã é, você tem certeza que você está com o seu Deus aí coladinho, lado a lado com ele? Porque ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, ele é fiel. Eu queria convidar você a orar nessa manhã. Nós vamos terminar nosso culto em oração. Nós vamos terminar nosso culto orando. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Queria convidar você, se você quiser vir ao altar do Senhor. Talvez um vale da sombra da morte esteja acontecendo. Pode vir, pode sair do seu lugar. Talvez você queira vir com seu namorado, seu marido, sua esposa. Vales da sombra da morte acontecem, mas o crente, o homem e a mulher de Deus não ficam estacionados nele. Ainda que isso aconteça, não tema, porque ele é o teu cajado, o teu consolo, o teu refúgio, a tua direção. Eu queria convidar você a fazer essa pergunta para o seu coração agora. Eu estou com Deus? Eu estou coladinho, Senhor, com você? Porque você não me leva aonde você não está. Você não me leva aonde você não está. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, como tua igreja, com uma série de coisas acontecendo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, que o teu cajado e a tua vara estejam conosco nessa manhã. Senhor, eu venho te pedir agora nessa manhã, tu que és o nosso bom pastor,
aquele que tem todo o poder, aquele que tem tudo, que tem o universo na palma das suas mãos. Deus, vem olhar agora para os seus filhos e filhas nesse altar. Oh Deus, vem olhar agora para os seus filhos e filhas que estão aí nos bancos, orando e colocando as suas vidas diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, vem Deus, vem falar aos nossos corações, Pai. Vem Deus, vem derramar a certeza de quem Tu és. Que a pergunta que nós fazemos nessa manhã, eu estou contigo, o meu pacto é contigo, Senhor. Que nós tenhamos uma resposta vinda do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, vem falar com a Tua igreja nessa manhã. Senhor, vem confortar os corações dos Teus filhos e filhas. Para que ainda que eles estejam andando, porque essa não é a Tua vontade. A Tua vontade não é vale da sombra da morte na vida do crente. Mas ainda que eles estejam andando no vale da sombra da morte, Deus, tira todo o medo, tira todo o temor, tira toda a alegria, tira toda a tristeza e vem colocar alegria agora nesse momento. Oh Deus, nós Te louvamos por quem Tu és. Muito obrigado pela Tua igreja. Fala conosco, Senhor. Derrama sobre nós, em nome de Jesus, a Tua bênção e a Tua paz. Nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém.